No vídeo de hoje eu vou falar sobre programas de imigração voltados para profissionais da área de saúde. Não sai daí! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Yane, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Antes de eu começar esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal, ativar as notificações e se você ao final gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante, tá bom? E se você tiver dúvidas, deixe nos comentários que eu respondo todo mundo. Bom, não é segredo para ninguém que a área de saúde está em alta aqui no Canadá, então para você que está buscando formas, estratégias de imigração e é um profissional de saúde, esse vídeo ele é muito importante para você. O sistema de saúde aqui no Canadá ele é público e há demandas muito grandes para a área de saúde no geral, porque a maioria dos profissionais que irão atuar na área de saúde, eles vão precisar de regulamentação ou de certificação. Mas o que acontece é o seguinte, como há um processo para pessoas que tiveram educação fora do Canadá, para fazer toda a parte de regulamentação, ou mesmo tirar uma certificação específica, acaba que as pessoas que chegam aqui para trabalhar nessa área, elas ainda vão levar algum tempinho ali para poder se adequar ou tirar suas licenças específicas para poder trabalhar. Muita gente pergunta assim, poxa, mas eu sou médico, eu sou enfermeira, como que eu vou conseguir participar de um processo de imigração se eu não tenho essa regulamentação no Canadá? Os programas no geral, tá, os streams, vamos dizer assim, que são através de Express Entry, que não requerem job offer ou coisas do tipo, você não precisa exatamente de ter já a regulamentação ou de ter a certificação necessária para poder atuar aqui. Por quê? Porque o governo estará avaliando a tua experiência profissional, ou seja, a sua experiência, o que você já adquiriu de experiência, para que você possa chegar aqui e aí sim, para poder trabalhar depois, você vai ter que passar por esse processo específico, porque, como eu falei, a área de saúde no geral, elas vão ser regulamentadas diretamente pelas províncias, e aí cada província aqui do Canadá vai ter um processinho ali um pouquinho diferente, mas no geral tem um tempo ali que você precisa se adequar para poder tirar a sua licença específica para poder trabalhar. Por que a área de saúde está tão em demanda aqui no Canadá? Justamente por fatores como regulamentação, há um crescimento populacional no Canadá que, enfim, não foi foi esperado, mas não foi tão preparado para isso, vamos dizer assim, mas não são só esses dois fatores, tá, que levam em consideração. Depois da pandemia, muitos profissionais de saúde, eles acabaram se aposentando ou sendo afastados, por questões, enfim, de estresse, questão mental, de saúde mental e tudo mais, então eles acabaram entrando em déficit, vamos dizer assim, por conta desses afastamentos que houveram após a pandemia. Então hoje, há um problema muito sério com relação aos profissionais de saúde, por quê? Porque muitos deles, como há demandas muito grandes para a área, eles estão trabalhando muito mais horas do que deveriam. Então, praticamente o sistema está com vários problemas ali para serem resolvidos e atribuídos. Tanto que o governo se comprometeu a investir 200 bilhões na área de saúde aqui no Canadá. Não são milhões, não, são bilhões que o governo quer investir nos próximos 10 anos. E deste valor, 46 bilhões serão destinados às províncias, para que elas melhorem não só o sistema em si, para atendimentos, estruturas e tudo mais, mas também por boa parte desse orçamento, desse investimento em melhorias no processo de regulamentação, para que os profissionais, as pessoas que cheguem aqui dessa área, elas possam ser aproveitadas pelo sistema de saúde em si, para que elas já possam estar trabalhando, conseguir um processo menos burocrático ali para conseguir suas licenças. Há uma promessa do governo muito grande nisso e a gente já começou a ver algumas províncias se movimentando em relação a tornar ali processos um pouco menos burocráticos, vamos dizer assim, menos demorado e tudo mais. Eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente com a doutora Regiane Maluf, que ela é dentista, no Brasil, se formou no Brasil e veio para cá, fez todo o processo de regulamentação e se tornou dentista recentemente aqui e hoje já atua na área. Depois assista o vídeo, mesmo que você não seja dentista em si, vale importante entender essas etapas, porque embora cada uma das profissões vai ser um processo diferente, no geral,
quase assim, as etapas são bem parecidas, né? Óbvio que muda-se o órgão e tudo mais, mas vale para ter uma noção. O processo todo, né, no que ela falou que ela gastou por volta de 80 mil dólares canadenses, ou seja, é muito caro. Isso para a área de dentista, né? Outros ali, médicos e tudo mais, que acaba que pode ser mais burocrático, um pouco mais caro também. Porém, como eu falei, as províncias têm atuado para tentar melhorar esses sistemas e também há muitos fundings, né? Ou seja, quem está aqui já tem o PR e vai fazer o processo de regulamentação consegue ter empréstimos quase que estudantis ali para poder bancar esse processo como um todo. Um outro dado que eu quero trazer aqui para vocês para vocês terem uma noção do quanto há demanda para profissionais da área de saúde, estima-se que hoje, essa pesquisa de 2023, ano passado, havia 96.200 vagas, né, para a área de profissionais de saúde no geral, quase 100 mil vagas abertas no ano passado, e esse número vai aumentar ainda mais, porque estima-se que até 2031, só para médicos, haverá 78.700 vagas que não serão preenchidas se o governo não fizer nada ali para atrair médicos e profissionais em geral dessa área. Então, olha o tamanho desse número. Por isso que o Canadá vem, desde o ano passado, fazendo draws específicos dentro do Express Entry, as províncias estão se voltando para a área de saúde, para que elas consigam fazer com que esses profissionais, primeiro, eles venham para o Canadá, se a gente for falar Express Entry ou alguns outros streams, tá? Mas também os que já estão aqui, para que eles fiquem, para que eles trabalhem, para que eles consigam transicionar para a residência permanente. Então, há uma iniciativa muito grande do governo e pode-se dizer que a área de saúde é a que mais tem demandas aqui no Canadá, em termos de vagas abertas, vamos dizer assim. Então, esses números que eu trouxe para vocês aqui não são da minha cabeça, tá? Eles são do Statistics Canada, que é o órgão de estatísticas e pesquisas do tipo IBGE aqui do Canadá. E ali a gente tem todas as informações confiáveis e todos esses números lá para vocês, tá? Vamos ao que interessa agora. Falar um pouquinho das oportunidades, né? Para você que é profissional de saúde, quais os caminhos que você pode seguir e olhar e pesquisar mais detalhadamente. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os NOCs dos programas que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então vale dar uma olhada, porque nós temos vários profissionais de saúde sendo beneficiados ali por esses streams, esses programas, mas aí pode ter uma diferencinha dependendo da província, então as listas elas podem mudar. Eu não vou entrar tanto no detalhe dos NOCs específicos, talvez eu cite um ou outro aqui como exemplo, mas lembre-se que na descrição vai estar tudo ali bonitinho, detalhadinho para vocês, inclusive os links dos programas que eu falar aqui. Então vamos lá. O primeiro deles que eu vou falar é o Express Entry, o sistema principal de imigração aqui do Canadá. Eu já fiz um vídeo sobre o Express Entry, aliás, eu fiz dois, um explicando o que é, o outro falando como calcular os seus pontos. Vale a pena dar uma olhadinha nesses vídeos para que você entenda um pouquinho dos seus critérios, da sua elegibilidade, e se você quiser também agendar uma consulta comigo, eu faço toda essa análise de perfil, de elegibilidade, faço ali as simulações de pontos, e aí eu consigo, com isso, falar qual o programa que poderia ser mais adequado para o seu perfil e o que você precisa trabalhar ali para poder, né, ficar no foco e fazer com que a sua imigração seja tenha mais sucesso, vamos dizer assim. Então vamos lá. Express Entry. Desde julho, começo de julho do ano passado, ou seja, fazendo um ano já, um pouco mais de um ano agora, o governo começou a fazer as rodadas por categoria de profissões, tá? Então entrou ali algumas categorias, algumas listas de demandas e uma delas foi profissionais na área de healthcare. Essa lista ela é bem interessante, que ela é uma das maiores listas que a gente tem de demandas, né? Então, primeiro é healthcare, depois vem ali de STEM, que é para a área de tecnologia, enfim, exatas no geral. A lista de healthcare tem vários tipos de profissionais, tem desde médicos, enfermeiras, dentistas, tem nutricionistas, psicólogos, psicoterapeutas, massagistas, quiropractors, ou seja, é uma lista bastante abrangente. Então, assim, é legal você ter um conhecimento dessa lista, que vai estar aqui na descrição, porque às vezes as pessoas falam assim, mas esses draws só são para médicos, só são para enfermeiro. Não, não é. Tá? Tem vários profissionais ali da área de saúde que vão poder se enquadrar nessa categoria de rodadas de draws ali, né, para o Express Entry. A vantagem é que o draw, né, a pontuação de corte, ela é mais baixa se a gente for comparar com uma rodada geral. Praticamente ela é 100 pontos a menos do que uma rodada geral. Então é muito mais palpável você conseguir chegar nessa pontuação. Óbvio que, mais uma vez, não é para todo mundo, a gente tem que fazer uma análise de perfil,
mas são pontuações mais acessíveis. Para vocês terem uma ideia, o último draw de Healthcare aconteceu agora em julho, tá? Deixa eu colar aqui no dia 5/7. E a pontuação de corte foi 445 pontos. Essa pontuação ela é bem palpável para um perfil que tem ali, por exemplo, a maioria desses perfis de saúde, eles vão entrar com um professional degree, que vai dar uma pontuação de mestrado, mas assim, se você tem uma graduação, uma pós-graduação, isso você consegue chegar numa pontuação legal, nível de inglês também. Então, assim, tem que trabalhar alguns pontos, mas é uma pontuação palpável. E lembrando que nós tivemos a menor pontuação do Healthcare dentro do Express Entry ainda, que foi nesse ano, foi 422 pontos, que foi, deixa eu ver aqui, no dia 14 de fevereiro. Nos últimos 3 draws que nós tivemos, foi 431 em outubro do ano passado, 422 em fevereiro e agora em julho 445. A pontuação subiu um pouquinho, por quê? Diminuiu o número de convites, só por esse fator. Se eles aumentarem o número de convites de novo, volta ali no patamar de 420 pelo menos. São pontuações acessíveis, então se você tem uma formação na área de saúde, você tem experiência profissional, vale lembrar que para essas rodadas dentro do Express Entry, a sua experiência ela precisa ter sido adquirida nos últimos 3 anos, tá? Embora você possa entrar com uma experiência ali dos últimos 10 anos dentro do Express Entry, para essa categoria de rodadas de chamadas específicas, a experiência considerada nos últimos 3 anos e precisa ser só 6 meses. Então, se você tem pelo menos 6 meses ali em uma dos NOCs, que vai estar aqui na descrição, você já vai poder concorrer dentro dessas categorias dentro do sistema federal. Não precisa ser regulamentado aqui no Canadá, é só a tua experiência que está contando. Então, se você está aí no Brasil, tem condições de chegar nessa pontuação, não perca tempo, porque hoje, assim, os draws não são as rodadas mais baixas, mas são uma das mais baixas. Tá ali acontecendo direto e o governo tem chamado, então é uma ótima oportunidade, tá? Como a última rodada foi agora em julho, pense que você pode ter uns 2, 3 meses aí para se preparar, que é tempo suficiente para você se organizar e já entrar com esse perfil aí dentro do sistema para a próxima rodada, tá? O segundo stream que eu vou falar aqui para vocês é de província, tá? Então, esse que eu falei, Express Entry, ele é especificamente federal. Então, dá a possibilidade de você, depois que você passar pelo processo, mandar a tua aplicação, receber a residência permanente, você ir para qualquer lugar do Canadá. Já o que eu vou falar agora, o segundo, ele é já voltado para a província. Então, vou falar primeiro da província de Ontário, o ONP. O stream, que é específico ali, ele chama Human Capital Priorities. Ele faz chamadas, escolhendo candidatos de dentro do Express Entry. Então, você basicamente não precisa fazer nada, você não precisa estar em Ontário, você não precisa estar no Canadá, você não precisa ter uma experiência no Canadá e você não precisa ter oferta de trabalho. Então, o fato de você estar com o perfil ativo dentro do Express Entry já vai possibilitar que você seja ali identificado por Ontário, tá? E você possa ser convidado. Qual que é a vantagem desse programa, tá? Desse stream? Você, obviamente, tem que ir para Ontário se você for selecionado e quiser seguir nesse stream. Mas a vantagem é, como eu falei, você não precisa estar no Canadá, se você tiver ok, mas você não precisa. Você não precisa de uma oferta de trabalho, ou seja, a província está escolhendo você por você estar numa profissão específica que ela tem demanda, certo? E por outros fatores ali dentro do seu perfil. Eu já fiz um vídeo completinho de Ontário explicando tintim por tintim ali de todos os critérios, convido vocês a darem uma olhada também. E a pontuação de Ontário, gente, ela é mais baixa. É do federal. Então é o seguinte, como eu falei aqui, o draw federal, o último, ele foi 445 pontos de healthcare. O último de Ontário, ele foi num range, deixa eu colar aqui que eu não lembro. Ele foi num range de 395 até 444. Ele aconteceu no dia 25. Foi um draw específico para um único NOC, que é o de physician, o médico de família. A pontuação de corte mínima foi 395 e a máxima 444. Tá vendo como esbarrou ali nos 445 do healthcare do federal, que foi em 5 de julho? Então, tá vendo? Ontário sempre vai chamar abaixo do federal, porque ele não vai concorrer na mesma faixa de rodadas do federal. No dia 18 de julho, Ontário fez uma chamada geral para os NOCs de saúde. Todos os NOCs estão aqui, tá? Na descrição desse vídeo, mas entrou enfermeiro, psicólogos, dentistas, nutricionistas, médicos, enfim, massagistas, quiropratas, ou seja, tem vários NOCs que entrou nessa lista, e a pontuação de corte, vou colar aqui, ó, mínima de 425 e máxima de 444. Aí você vai falar, poxa, Karina, 425 ainda é alta, mas nós tivemos um draw já esse ano em Ontário, no dia 7/3, e foi a pontuação mínima 352 até 421 a máxima, ou seja, todo mundo
que estava nesse range, que se qualificava para esse programa, foi convidado. Olha isso, 354, gente, é muito baixa a pontuação, é muito baixa. E o governo, ó, ele fez várias rodadas esse ano, tá? Teve uma em fevereiro também com 379 a mínima e 430 a máxima. Ou seja, chamando só profissionais de saúde. Então, mais uma vez, gente, eu convido vocês a não perderem tempo. Vamos analisar esse perfil, agenda uma consulta comigo. Por quê? Se você tem possibilidade de estar nesses NOCs, de entrar nessa lista e ser convidado, poxa, Ontário, olha isso, pontuação mais baixa, 354, não é muito, gente, um série B7 intermediário, que é o mínimo que você precisa para estar no Express Entry, mais a formação, enfim, outros critérios, já te possibilita poder concorrer nessas rodadas de Ontário e não precisa de oferta de trabalho. Então, isso é muito, muito interessante, tá bom? Eu tive uma cliente que foi chamada recente, deixa eu pegar o que é o caso mais recente, que eu já recebi a nomeação também, lá do Brasil, né? Foi chamada nessa rodada de 352 pontos, que foi a mínima, e a minha cliente tinha 354, ou seja, bem ali na risca, e a gente fez o processo, já mandamos a aplicação federal também. Lembrando que esse processo de Ontário, uma vez aprovado, você vai receber 600 pontos no seu perfil do Express Entry, e aí depois é só esperar o draw, qualquer draw geral, de saúde, enfim, para você poder entrar. Segundo stream que eu vou falar aqui para vocês, que também não depende de oferta de trabalho, deixa eu colar aqui, Nova Scotia Labour Market Priority Stream. Ele é bem específico, assim, no geral, o que acontece? A província sempre vai identificar NOCs que ela precisa convidar, que ela tem demanda e tudo mais. E vem chamando na área de saúde. Eu tive um médico lá do Brasil também em fevereiro que foi convidado. A vantagem desse stream de Nova Scotia é que, assim, eles ajudam você no processo de obter a primeira fase da tua licença, de se conectar com os empregadores, ou seja, eles dão todo um suporte para que você já consiga uma oferta de trabalho e já vai se qualificar ali para o processo. Então, ele é muito interessante. Ele não tem uma pontuação específica, tá? A província, ela identifica você no pool do Express Entry e ela pode te convidar de acordo com o seu NOC. O último que teve em fevereiro foi de physician também, ou seja, médicos, mas já tiveram para enfermeiros, enfim, eles estão sempre ali sapeando dentro do sistema para poder convidar. Ah, Karina, todo mundo que vai ser convidado? Não, a província vai ter seus critérios, enfim, mas eles não determinam uma pontuação de corte específica, eles vão simplesmente mandar um convite, tá bom? Ou seja, mais uma vantagem de se estar no pool do Express Entry para poder, quem sabe, ser convidado diretamente por uma província, seja Ontário ou Nova Scotia. Ainda em Nova Scotia, já que eu tô aqui, enfim, eu quero falar desse stream, o Labour Market Priorities, mas para physicians, só para médicos no geral. Esse sim depende de uma oferta de trabalho, mas eles têm todo ali um suportezinho, alguns programas para que os médicos possam se cadastrar e começar a procurar trabalho e tudo mais. Mas, enfim, é diferente desse primeiro que eu citei, do Express Entry, tá? Ele é quase o mesmo nome, só muda ali, né? Ele é o primeiro que eu falei é o Labour Market Priority Stream, que convida direto do Express Entry, e o segundo é o Labour Market Priorities for Physicians, que depende de oferta de trabalho. Então, tá aqui o link na descrição para vocês darem uma olhada também. E aí, agora eu vou falar um pouquinho de Alberta, que é o Alberta Advantage Immigration Program, Express Entry Stream. Esse ano, basicamente, eles só vêm chamando candidatos de healthcare. A listinha deles é bem menor, considerando as das demais províncias, está aqui na descrição também, tá? Ou seja, não é tão abrangente. É uma vantagem, mas assim, antes a província chamava candidatos que estavam fora da província e tudo mais. Agora eles só estão focando em quem está lá com oferta de trabalho. Mas é uma vantagem para quem está na província, está dentro desses NOCs, que vai estar aqui na descrição para vocês, e tem o perfil ativo no Express Entry. Para esse stream de Express Entry, o candidato só precisa ter 300 pontos, pelo menos, tá bom? 300 ou mais, ou seja, é uma ótima opção se você estiver nessas áreas de saúde que a província vem chamando. Lembrando que a província, hoje, esse ano, ela está priorizando somente quem já está lá trabalhando na província, tá bom? Então, ou seja, ela não está tão aberta para profissionais de fora, já esteve muito, agora ela só está focando quem está lá. Como a Alberta, né, já disse no começo desse ano, eles já estão com muita gente lá, já tem mais residentes temporários lá do que eles conseguem ter de nomeação. Então, enfim, eles já estão com muita gente dentro da província para poder pescar ali e tudo mais, eles não precisam ir buscar fora. Agora eu vou falar para vocês do BCPNP, tá? O BCPNP, ele é um programa da província de British Columbia e ele tem hoje chamadas dentro do Skilled Worker, do International Students, para Healthcare. Então, existe uma lista que está aqui na descrição também, a lista do BCPNP,
Só que nesse caso, você já precisa estar na província e você precisa de oferta de trabalho, então você já tem que estar trabalhando na província. Então é um ótimo stream para quem já está na província focar ali nessas profissões. Tá? Tem algumas particularidades, algumas licenças que tem que ter, mas enfim, é um stream bastante interessante porque a área de healthcare, se a gente comparar com os draws gerais, né, do Skilled Worker ou International Student, são bem altos. E os de healthcare bem mais baixo, bem mais palpável de se conseguir. Então, se você está na província de BC e está na área de saúde, ou vai entrar para a área de saúde, ou está se programando para ir para BC estudar ou trabalhar, esse pode ser um caminho interessante porque as rodadas são bem mais acessíveis. Um outro stream que nós temos em BC é o Health Authority, tá? Porque esse aqui eu estou entrando num parênteses, porque, na verdade, apesar dele se chamar Health Authority, ele é para qualquer NOC de candidatos que vão conseguir uma oferta de trabalho em uma das 7 Health Authorities que tem na província. O que é uma Health Authority? É basicamente hospitais, né, os hospitais públicos e tudo mais ali, né? Então, são basicamente 7 departamentos de saúde que eles chamam de Health Authorities dentro da província. Então, qual que é a vantagem desse programa? Ele não tem draws, ele não tem rodada. Se você conseguir qualquer trabalho dentro de uma das Health Authorities, você já vai poder aplicar. E qualquer trabalho, gente, vai até de faxineiro até médico. Basicamente, quem estiver trabalhando em uma das 7 Health Authorities na província está dando suporte para o sistema de saúde. Então, é isso que eles entendem, por isso que tem esse stream bem específico, bem interessante. Então, se você estiver em BC, começa a procurar qualquer cargo dentro de uma das 7 dessas Health Authorities. O link está aqui para vocês olharem quais são os departamentos de saúde ou os hospitais principais que entram ali dentro desse programa e vale a pena focar. Poxa, você está procurando um cargo de TI, por que não buscar dentro de uma Health Authority? Se você está procurando administrativo, está procurando qualquer cargo, procura dentro de um desses departamentos, que pode ser uma ótima opção para você conseguir imigrar. Passando um pouquinho agora, eu vou falar desse processo em si, que é ele chama Sasquatch, deixa eu colar aqui, ó. Sasquatch International Healthcare Workers Expression of Interest. Ele não é um programa de imigração, ele é um cadastro. Então, você vai fazer uma expressão de interesse. Nessa expressão de interesse, você vai colocar lá suas habilidades, enfim, sua educação, por experiência, inglês, vai colocar suas informações e você vai ficar num pool de candidatos. E aí, eventualmente, a província vai olhar esse pool e vai identificar profissionais que eles têm demandas. E aí, a província vai te colocar em contato com as empresas, os empregadores que têm demandas ali. E aí, você conseguindo com que esses empregadores te dêem uma oferta de trabalho, aí sim, você vai ter ali uma possibilidade de migrar através do International Skilled Workers ou do Hard to Fill, que são 2 streams diferentes que tem ali na província, mas ambos dependem de oferta de trabalho, tem uma lista específica, o link está aqui também. Olha todos os detalhes de elegibilidade para você poder se enquadrar ali dentro dessa lista, porque ele é um pool específico para quem está fora de Saskatchewan, vamos dizer assim, fora do Canadá também. Mas assim, eles querem meio que identificar pessoas com habilidades específicas que estão dentro das listas de demandas que eles possuem, e isso pode ser uma possibilidade de você conseguir uma oferta de trabalho também. É uma ótima opção ali. Tem um programa específico em Morden, que é uma cidade de Manitoba, que eles estão abertos para enfermeiros. Um processo bem específico, bem pequenininho que tem, ele se chama Morden Community Driven Immigration Initiative. Primeiro passa pelo estágio regional e depois, né, se você conseguir que a cidade de Morden te aprove, você vai passar pelo processo de Manitoba, né? Ou seja, meio que recebe uma recomendação para participar do processo de Manitoba. Ele é bem específico, bem pequenininho, tem que morar na cidade, então é um processo em 3 etapas, mas eles estão ali com um aberto recrutamento para enfermeiros. Pode ser que eles pausem no meio do ano, agora chegando no final do ano, como é um processo bem pequenininho, pode ser que eles pausem, mas é bom estar de olho, porque vira e mexe, eles estão ali chamando. Tem, como eu falei, tem nível de inglês específico para esse stream, então tem que olhar os detalhes, vai estar aqui na descrição. E quem teve a enfermagem fora do Canadá, se formou fora do Canadá, não está aqui ainda, não tem experiência, tem que fazer o cadastro no órgão profissional lá, de classe da província, né, de enfermagem, para poder passar ali pelos primeiros estágios da licença para conseguir participar desse programa também. É interessante, tá? Para quem está aberto aí para qualquer cidade do Canadá, como eu falei, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Vale lembrar que imigração é diferente do processo de regulamentação, tá? Então, o que vem primeiro seria a residência permanente, depois a regulamentação.
Mas existem alguns órgãos profissionais de classe que permitem que a pessoa faça os primeiros estágios da licença. E aí, tendo o primeiro estágio, pelo menos, é possível, às vezes, já conseguir se qualificar para um processo de imigração se você receber uma oferta de trabalho, né? Lembrando que eu citei alguns que não precisam de oferta de trabalho, e nesses casos você não precisa de nada de licença, mas se a gente for falar, por exemplo, do BCPNP, desse de Sasquatch, esse de Morgan, você vai precisar pelo menos do primeiro estágio, o primeiro approval do estágio ali da sua licença. Então, vale a pena olhar se a sua profissão é regulamentada, qual que é o órgão de classe profissional que você precisa entrar em contato para poder se inteirar. Isso vai poder ser feito ali em conjunto com o seu processo de imigração em si. Bom, eu acho que eu fiz um bom overview aqui para vocês dos programas que têm possibilidade. Eu focaria inicialmente ainda mais que você está fora do Canadá, eu focaria inicialmente em Express Entry ou Nova Scotia Labour Market Priority ou o OMP, que é o de Ontário. Esses 3 programas você não depende de oferta de trabalho, não depende de estar aqui no Canadá, depende única e exclusivamente dos seus skills para você poder alcançar. Por que eu cito mais o federal, o Express Entry e o de Ontário? Porque a gente tem ranges de pontuação, a gente consegue, eles fazem as rodadas bem com muito mais frequência, então é muito mais fácil planejar. Olha, se eu tiver numa pontuação específica, numa área específica, eu vou ter muito mais chances de ser chamado nesses 2 programas. Em compensação, o de Nova Scotia ele já é mais obscuro, vamos dizer assim, né? E como eu falei, os outros, o de Alberta, hoje eles estão focando muito mais em quem está na província. O do BCPNP você precisa ter uma oferta de trabalho, né, de um empregador lá na província, então já é um pouquinho mais diferente, é mais chatinho. E esse de Saskatchewan, como eu falei, ele não é ainda um processo de imigração, ele é um primeiro estágio de você se cadastrar num pool, colocar suas qualificações, meio que buscar um trabalho, mas nesse caso a província vai te dar uma mão ali para você conseguir esse trabalho, se ela identificar o seu perfil dentro desse sistema deles, desse pool. Bom, fechando tudo aqui, lembrando que todos esses streams, programas que eu falei para vocês estarão na descrição desse vídeo e também toda a lista de cada um dos programas de demandas vai estar para você na descrição desse vídeo. Acho que eu fechei tudo então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa dessa informação e se você tiver dúvidas, deixa aí nos seus comentários que eu vou respondendo, eu respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho mais do que o normal, mas eu respondo, tá bom? E eu também deixo aqui o convite para vocês me seguirem no Instagram, o meu arroba lá é carina.iane, tá bom? Lá eu tô falando, aparecendo mais, falando de dia a dia, falando de novidades, de updates, de vida aqui no Canadá, então se vocês puderem me acompanhar lá também, será um prazer tê-los por lá. Então, muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!